Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vai ser especial. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Sorvete, só que sorvete de vela, gente. Imagina você fazer uma vela toda linda, maravilhosa e aquela textura de sorvete. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer o passo a passo. Aqui a gente já tem uma forminha que ela imita a casquinha de sorvete, então a gente vai começar por ela. A gente tem que montar essa casquinha, né? E eu vou mostrar para vocês a criar a parte da cor, né? Todo o passo a passo para vocês. A princípio a gente vai montar aqui, ela prontinha. Aqui eu fiz com ela com parafina de soja ou parafina de palma, né? Esse aqui eu fiz ela com parafina de palma. Ele é 100%, tá? Não precisa de misturar gordura, porque eu quero que ela seja mais durinha mesmo, não quero que ela fique muito macia, né? Mais porosa. Quando a gente coloca a gordura vegetal, é para deixar ela mais porosa. A ideia aqui é que ela fique mais durinha mesmo, tá? Esse tom aqui, você pode ver um begezinho que a gente fez, que a ideia eu quero mostrar duas vertentes, duas maneiras de você trabalhar. Esse aqui eu utilizei um pouquinho de corante para vela marrom, bem pouquinho, e eu consegui esse tom, tá? E aí eu vou dar algumas dicas, inclusive, sobre a parte, né, dos nossos corantes. Então vamos pro passo a passo. Primeiro, definir essa parte dos corantes, né? Corante de vela. Normalmente, corante de vela a gente usa o da Saramanil. Aqui, tá. O corante de vela da Saramanil é o que tem de melhor no mercado hoje e a gente utiliza ele. Só que ele vem em pó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele vem em pó. E aí o que acontece? Dá um pouco de dificuldade de dissolver ele na hora que você vai colocar e de dosar. Porque às vezes você quer uma gotinha, algo bem pouquinho de cor, né? Nesse caso aqui, é uma gotinha, duas, você já consegue atingir o tom. Se eu vou tentar no pozinho, eu não consigo dosar a quantidade certinha, fica muito difícil essa diluição. Então o que é as dicas aqui que a gente vai estar passando para vocês? Eu vou montar essa diluição. Primeiro eu monto o corante, ó, esse aqui é um azul bebê, é exatamente esse aqui é o que a gente vai executar. Eu vou utilizar óleo mineral, né? Porque como a parafina é oleosa, então a gente precisa de corantes à base de óleo. Não dá para ser à base de água. Normalmente os cosméticos são à base de água, então eu preciso de uma base de óleo para que a gente consiga ele se misturar e ficar homogêneo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou esquentar aqui para vocês. Já tem aqui bem esquentadinho o nosso óleo mineral. Só óleo mineral, tá? E agora eu vou fazer o que aqui? Vou fazer a nossa montagem. Venho aqui, pego um beckerzinho. Pega um velhinho desses beckers mais velhinhos que você tiver. Eu tenho os frasquinhos, a gente tem esses de 30 ml. Já fica perfeito na dosagem que você precisa. Esquentei aqui, coloco aqui mais ou menos 30 ml. A porção que você deseja. E aqui eu vou colocar um pouquinho desse corante. Você consegue dissolver. Ah, Tiago, o cara fica mais forte, mais fraco. Você pode ir dosando. Acho que vai mais um pouquinho aqui. 2 pitadinhas daquela. Dissolve muito bem. Como ele está aquecido, você consegue dissolver com facilidade. Mistura até você perceber que não tem mais resíduo do corante, nem uma pelotinha, nem uma bolinha daquela de corante mais, assim, em pó. Tá todo ele dissolvido. Agora aqui é fácil. Você consegue pegar um plastinho como esse e preencher. Qual que é a vantagem? Você tendo ele já diluído assim, eu consigo pingar uma gotinha, 2 gotinhas, fazer tons bem clarinhos, que com o pó direto dissolver já na parafina, você já não vai conseguir. Então você abre infinitas possibilidades. Aqui, todo isso aqui, a gente já diluiu e já deixa na nossa produção para você conseguir fazer nossas colorações. E facilita também na parte de combinar cores. Vou mostrar para vocês também como a gente fez, por exemplo, a gente faz para chegar naquela cor de casquinha de sorvete. Aqui eu tenho um exemplo, que eu atingi uma base, é um begezinho, mas não chega a ser aquela casquinha mesmo. E aqui eu vou usar a pintura também, que é uma opção que a gente está adotando, tá? Eu vou usar a pintura nesse e vou fazer a coloração e pigmentar uma outra porção para você ver como é fácil também chegar no tom que você precisa, tá? Eu vou fazer os dois processos aqui para vocês.
Já usei, vou botar pra cá, pra gente não fazer bagunça. Vamos pensar primeiro nessa parte da pintura. Normalmente eu gosto de usar pigmento biscoito com um pouquinho de marrom. Vou com um pincelzinho, cuidar pra não manchar a camiseta. A patroa fica braba. Toma cuidado, amor, bem devagarzinho. Vou colocar aqui uma luva, só para não manchar tanto a mão. E aqui eu consigo espalhar ele de forma geral. Como ela é oleosa e esse pigmento à base d'água, ele faz isso aqui, ó. Você passa, ele abre, tá vendo? Você dá só uma espalhadinha. Com a parte externa, a gente consegue fazer a pintura nele. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Vou mostrar como você vai espalhar isso aqui bem homogêneo. Vou precisar deixar aqui. Vem aqui, pega um papelzinho. E eu venho dando batidinhas. Porque se eu for só no pincel, você não consegue. Eu venho aqui agora, olha só a diferença. Tá vendo que ele vai ficando homogêneo? Eu consigo fazer com que ele marque. Pode ser uma esponjinha também. Pega uma estopazinha, uma esponjinha, um pedacinho de pano. E você vai conseguindo pigmentar. Olha o tanto que tem mais vida, tá vendo? Ó, depois que você também espalha a primeira demão, ele tende a ficar mais fácil você dar uma sobremão nele. Por exemplo, se eu quero fazer uma pintura de maçã, eu passo uma fina camada de amarelinho, espalho com um papelzinho, uma esponjazinha, e depois eu posso vir fazer a pintura no vermelho, porque o vermelho não vai abrir mais. É uma dica que a gente consegue também um resultado bem legal. Você vai ganhando texturas diferentes. Eu gosto de deixar umas áreas mais clarinhas, umas áreas mais escurinhas. Você deu um movimento aqui. Ó, você vê? Então, áreas mais claras, mais torradinhas, e você consegue dar essa textura de casquinha. Então, você pode passar pro processo de pintura, ou também, caso deseje, que eu vou mostrar agora, é bom deixar secando mais ou menos uns 20 minutinhos, fica bem sequinho. Ou você pode fazer também agora, que eu vou mostrar para vocês, onde a gente vai criar uma cor. Uma porção menor aqui. Mais ou menos a porção que vai caber aqui no nosso recipiente. Um pouquinho mais, só para garantir. Olha que falta. E eu vou tentar agora chegar nesse tom pra gente fazer ele direto, sem eu passar o trabalho da pintura, tá? Então aqui eu vou precisar de um marrom. Aqui, marrom. Posso pegar um amarelinho e uma gotinha de vermelho. Aqui de lado. E vou começar a brincadeira. Primeiro, o nosso marrom. Algumas gotinhas dele. E sempre pensar o seguinte, eu vou sempre do mais claro para o mais escuro. Se eu exagerar na cor, é muito difícil voltar. Eu vou ter que ter uma grande quantidade de parafina para poder compensar aquele excesso. Então vai de gotinha em gotinha, sabe? Assim você consegue
um resultado melhor. Então, uma espátulazinha aqui. Consegue mostrar aqui dentro? Ó, vou pegar um papelzinho. O que é o papel? Ele é o nosso tester. Normalmente, para garantir que não pingar mais lá, eu faço assim, ó. Eu pingo na espátula e misturo. E vou subindo o tom. Mais 2 gotinhas. Já tá um castanhozinho aqui. Será que tá no tom que eu preciso? O que eu faço aqui? Venho aqui e pingo um pouquinho no papel. Ele tende a secar mais rápido e eu consigo ter uma noção de como ele tá. Eu vou agora, para chegar no tom, não é só o marrom, ele vai também um pouquinho de amarelo. Três gotinhas aqui de amarelo. E uma gotinha de vermelho. Mais um pouquinho de amarelo. Ó, tá vendo que esse secou aqui foi um castanhozinho meio sem vida. Olha a diferença para isso agora. Ó, ele começa a secar e ficou um pouco muito laranjado, um melzinho mais aberto. Agora que ele deu uma fechada, vou puxar mais um pouquinho do amarelo. Cuidado sem ter de realmente homogeneizar bastante, para que ele fique por igual a cor. Um de marrom e um de vermelho. É um testezinho de paciência. Tá misturando, testando. Ó, eu acho que vai ter um resultado interessante a partir daqui. Vem aqui agora e preenche a nossa forma. Você pode usar, por exemplo, uma dessas aqui de bico, só para apoiar. Um paninho. Preencheu. E aguardar. Resultado assim, você vai fazendo os testes, vai vendo a variação. Aqui ele vai ficar um tom mais próximo de uma casquinha e você não vai precisar de fazer a pintura, entendeu? Mas, caso precise na pintura, faça um tom para baixo, mais clarinho e venha puxando na pintura. Então assim, esse é o primeiro passo a passo para você poder fazer, né, a sua base, seu sorvete. Agora eu quero mostrar aqui uma coisa interessante. Na parafina, é diferente do sabonete, por exemplo, eu consigo acelerar o processo. Na parafina não posso acelerar o processo na geladeira, por exemplo. Se eu colocar na geladeira, vou mostrar aqui. Se eu colocar na geladeira, olha o que acontece. Ela racha. Eu tentar acelerar o processo na geladeira. Ela trinca todinha porque eu acelerei esse processo. Então, o normal, você deve sempre deixar secar o natural. O que é uma maneira de você acelerar a parafina? Você pode pegar na vasilha e começar a mexer. Mexe, mexe, ele vai resfriando, ele vai começar a ficar esbranquiçado, ele vai ficar uma textura mais cremosa e aí você consegue o resultado que você precisa. Agora, se você tentar acelerar isso aqui, resfriando de forma muito rápida, você tende a fazer essas rachaduras, né? E aí vai perder um pouco, né, do efeito que você deseja. Olha só como que ela fica, nela toda, não é só na parte de cima. Ó, nela toda ele faz a rachadura. Deixa eu mostrar aqui pertinho da câmera. Não sei se conseguem ver. Ó,
nela todinha. Eu vou forçar um pouquinho para vocês, ela vai se partir, tá vendo? Foi exatamente onde ela trincou. Então você meio que perde essa modelagem. Isso aqui eu aproveito tudo de novo, coloco na panelinha, derreto e eu consigo novamente ela líquida e poder modelar novamente, né? Então sempre ter esse cuidado, né, de não tentar acelerar o processo na parafina, tá? Vou dar uma organizadinha agora aqui pra gente fazer a próxima etapa, que vai ser as nossas bolinhas, as bolas de sorvete. Ó, pessoal, voltamos aqui. Agora a gente vai fazer a nossa bola de sorvete. Olha o que temos aqui. Aquele boleador, né, de sorvete, igual a gente usa mesmo, né, na sorveteria. E ele vai dar exatamente o formato da nossa bola de sorvete, tá? É uma técnica, assim, em termos de receita, é muito simples, né? Não tem como dar errado, mas sim ter um pouquinho de paciência. Mas vamos lá. Então, de uma bacia, espátula, a gente preparou aqui para vocês já, derretemos 500 gramas de parafina de soja ou de palma, tá? Tanto faz, em câmara azul você consegue o mesmo resultado. E eu preciso também de 250 gramas de parafina em gel, tá? Então seria 2/3 de soja ou de palma e 1/3 da parafina em gel. Essência pode ficar 10%, tá? Então aqui usamos 75 ml de essência, a sua escolha. Aqui já tá bem friozinho. Mostra aqui para pessoal. Eu já misturei já pós-derretida e deixei esfriar. Porque quanto mais frio aqui, mais rápido fica esse processo, tá? Misturamos aqui para deixar ela bem homogênea. E eu vou fazer aqui, separar um pouquinho dessa parte mais líquida, que eu quero dar uma cor aqui de chocolate. Só uma porçãozinha, mais ou menos metade. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cacau. Cacau 100%. Como quero bem chocolate, umas 3 colheradas, tá? E aqui, pego outra espátula pra gente poder misturar bem. A gente vai misturando, ele fica com a cor de chocolate mesmo. Olha só que legal. Essa está aqui. Então tá bem resfriadinha, ela aí meio querendo endurecer. Tá tudo certo, essa é a ideia mesmo. Eu preciso que ela fique nessa textura mais grossinha. E aqui a gente vai fazer uma mais branquinha. Raspa bem. Vou mostrar pra vocês. Raspa bem. Mistura. Vou jogar aqui na bacia, fica mais fácil. E o segredo é espatular, não para de mexer. Tem outra bacia aqui que aí vocês veem melhor. De chocolate aqui dentro também. É só vocês verem a textura que vai ficando. O que eu preciso aqui? Espalha bem, raspa. Quando você já consegue fazer esses montinhos assim, já começa a querer agarrar no fundo, já tá na textura que você precisa. Eu vou conseguir bolear ela. Eu preciso aqui de um BOPP, que é esse celofanezinho. Você vai forrar a sua bancada. E aqui você pode pegar um pouquinho desse aqui. Vem aqui, pressiona. Se você quiser aqui, por exemplo,
essa textura, coloca um pouquinho. Tá um pouquinho fora aqui. Coloca um pouquinho de chocolate, mas não mistura muito. Pra quê? Dá tipo uma sensação meio de flocos. Ó, vem aqui, pega um pouquinho marrom. Só de chocolate. Você consegue dar essa brincadeira de formato. Cor, o formato, pressiona um pouquinho. Olha que delícia. Muito simples de fazer. Só dar uma limpada aqui que fica bastante. Muito simples de estar fazendo, mas a riqueza de detalhes, de acabamento que isso tem, é algo assim insuperável, porque a pessoa, se eu colocar diante dela uma bola como essa aqui, a única maneira diferente que tem no sorvete de verdade é se ela apertar e ver se tá bem durinho, porque é idêntico, a textura, a cor, é igual realmente, né? A gente teria uma bola de sorvete. E agora aqui, a gente vai preparar a nossa montagem. Aquela que a gente pintou, tá idêntica aqui, né? A nossa bola, nosso sorvete. E agora eu consigo tirar com facilidade desse plásticozinho, né? O que a gente faz aqui? Já tem um pouquinho. Já tem um pouquinho de parafina aí. Pode? Aqui. Só um pouquinho, só para ajudar a chumbar um no outro. Eu consigo mudar uma bola na outra. Essa é a primeira etapa aqui, vamos dizer assim. Vamos agora a gente pensar numa caldinha para isso tudo. Eu tenho aqui parafina em gel. Só parafina em gel. Vou pegar um pouquinho de cacau em pó. As 2 colherzinhas. Mistura. Até atingir a cor desejada. Gente, o chocolate, igual chocolate. Olha isso. Ó. Olha a textura disso, gente. Muito idêntico ao chocolate. Se quiser mais escuro, pode acrescentar mais um pouquinho de cacau. Aqui pra mim ela já tá perfeita. Pra facilitar, só despejar. Vou pegar um beckerzinho desse aqui. A gente vem jogando a calda de chocolate. Olha que delícia. A gente tem o nosso sorvete. Pode pegar uma cereja, um morango, né? Dá para encaixar elementos aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum já pronto aqui. Tá aqui já, quer utilizar? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. São moranguinhos
de parafina. Deixa eu colocar aqui, dar um charme. Cara, tá onde não dá. Cada detalhezinho, tudo que você pensar em que você pode, né, realmente agregar a esse produto, pensando no de verdade, vai deixar mais e mais real. Gente, dá vontade de tomar? Não dá. Tchau, como é que eu coloco o pavio agora? A gente vai pegar agora um ferrinho na sua casa, um ferrinho mais grosso, aquecer ele pra gente poder fincar. Depois de pronta, a gente poder fincar aqui os nossos pavis. Aqui a gente pegou um ferrinho normal, um alicatinho. A gente consegue agora furar aonde você deseja colocar aqui o seu pavio. Cuidado para não pegar, que senão vai machucar. A gente vem aqui com o pavio. Pode ser paviozinho de madeira, pode ser esse comum. E aqui a gente tá com todos os pavis. A gente tem também aqui, se quiser fazer só na velinha, é possível também. Mas se não tem temperatura aqui ainda. Se desejar, você pode também preparar antes, colocou o paviozinho e colocar também depois. E também, caso você queira, você pode furar a própria base, que ela é de parafina, e fazer um pavio saindo desde a base até aqui na parte de cima. A critério seu, né? Se você quiser trabalhar com uma vela um pouco maior, né, com mais parafina queimando, pode vir direto da casquinha até em cima. Ou você usando só essa superfície, né, onde o foco seria mesmo as bolas de sorvete. Vendendo também de forma individual as nossas bolas de sorvete. Então, qualquer criatividade, só é limite. Fazer de morango, feito de cereja, né, esses flocos que a gente fez aqui, chocolate como a gente fez, né, você pode usar a sua criatividade para recriar o que a gente usa na nossa sorveteria de verdade aqui para as nossas velas e trazer esse encantar, que a gente tanto fala para vocês que tanto faz diferença. Espero ter ajudado vocês, espero ter tirado as dúvidas, ensinado algo novo e ajudar, né, e somar com a criatividade do seu trabalho. Coloque aí embaixo nos comentários, que assim eu vou saber se você tem dúvida, o que mais eu posso te ajudar. Coloque embaixo o que você achou desse vídeo. E a gente está aqui para somar cada vez mais para vocês, tá bom? Até mais e tchau, tchau!